Bom dia, sou o Vitor Augusto Firmino Torres, graduando em Física Bacharelado na Universidade Federal de São João del Rei. Esse trabalho foi orientado pela professora Ana Cláudia Monteiro Carvalho. O projeto é da área de Física Atômica e Molecular, sendo ele o estudo teórico das propriedades eletrônicas do coroneno com um defeito topológico. Com o grafite, esse qual temos contato em lápis e lapiseira, é uma forma alotrópica do carbono, constituída por várias lâminas, como podemos ver na figura 1. Essas lâminas são conhecidas como grafeno, onde os átomos de carbono estão numa estrutura cristalina, hexagonal e bidimensional, como pode ser observado na figura 2. Os primeiros trabalhos acerca da obtenção do grafeno datam de 2004 e são méritos dos físicos André Ghez e Konstantin Novoselov. Foram até contemplados em 2010 com o Prêmio Nobel da Física pelas pesquisas inovadoras com o grafeno. Por ser um nanomaterial com atrativas propriedades físicas, sendo entre elas elétricas, térmicas e ópticas, há um interesse em obter a lâmina do grafeno. E uma maneira seria separando essas lâminas do grafite. Bom, nos métodos de se produzir o grafeno, eu cito a esfoliação micromecânica, crescimento epitaxial em carbeto de silício, a deposição química da fase vapor e a esfoliação química em fase líquida. Acontece que o resultado obtido em cada um desses métodos não é o grafeno propriamente dito, mas sim uma mistura de grupos oxigenados com grafeno, que vão gerar uma molécula chamada óxido de grafeno, que por ter esses grupos funcionais vai apresentar algumas deformações. Bom, o laboratório de modelagem molecular, liderado pela professora Ana Cláudia, possui 3 objetivos centrais nesse projeto. O primeiro seria, entre os elementos que serão utilizados, o nitrogênio, boro, fósforo, silício e o germânio, quais mais estabilizam ou desestabilizam energeticamente as moléculas, quais elementos provocam as maiores modificações nos valores de gap eletrônico em relação às moléculas originais, aquelas sem nenhum heteroátomo, e a relação dos elementos substituintes com o sítio substitucional, qual que vai provocar as maiores modificações, tanto na estabilidade quanto na questão energética. O conjunto de moléculas modelo foi determinado após o cálculo de otimização de geometria, onde foram escolhidas moléculas de menor energia total. A partir dessa estrutura modificada, realizou-se a substituição de um átomo de carbono por um átomo de nitrogênio, boro, fósforo, silício e germânio, por vezes nas moléculas, com exceção dos sítios que estavam em contato direto com os grupos funcionais. Todas as otimizações de geometria foram calculadas pelo PM6 e as propriedades eletrônicas foram obtidas através de técnicas baseadas no DFT. Em relação à estabilidade das moléculas após a substituição dos elementos, podemos notar nesse gráfico 2 pontos extremos. A inclusão do átomo de boro diminui a energia do sistema independente do sítio substitucional, e a inclusão do germânio, por outro lado, aumenta a energia das moléculas de óxido de grafeno independente do sítio. Para o gap eletrônico, as figuras abaixo exibem os comportamentos da energia para as moléculas A, B e C. Dá para perceber que, pelo menos para a molécula A e C, é um comportamento extremamente parecido quanto a substituição é feita por silício e germânio. Outro ponto que dá para se notar é a diferença entre as energias de gap quando as substituições são feitas por nitrogênio, boro e fósforo, retornam valores menores em relação a silício e germânio com valores maiores. Analisando as energias de cada uma das moléculas e relacionando com o substituinte do carbono utilizado, através da figura 9 a gente pode afirmar que os diferentes elementos não vão provocar grandes diferenças na estrutura, uma vez que a diferença entre germânio e nitrogênio é de 0,4 eletronvolts. Já em relação ao gap eletrônico, por essa tabela, conseguimos perceber que nitrogênio e fósforo são uma excelente escolha para diminuir o gap eletrônico das moléculas. O boro retorna valores bem satisfatórios e próximos de nitrogênio e fósforo, aumentando então assim a condutividade das moléculas. O que não acontece com silício e germânio, que retornam valores bem abaixo dos outros 3 elementos. Mediante a tudo que foi exposto, eu quero realçar que o sítio substitucional ele não influencia tanto no gap eletrônico quanto o elemento. A diferença nos valores médios de gap entre silício e nitrogênio, por exemplo, na molécula C, chegam a 3 eletronvolts. Por outro lado, a diferença de valor de gap provocado por sítios substitucionais diferentes teve um máximo de 1,2 eletronvolts em um sítio específico na molécula A, quando a substituição foi feita por fósforo. Ana Cláudia e o Vitor Augusto agradecemos ao apoio da FAPEMIG, da CNPq, da CAPES e da UFCJ. Muito obrigado.